Oi, gente, vamos começar um assunto? No caso aqui vai ser a revisão para a prova, tá certo? E aí, quais serão os assuntos abordados, provavelmente, que cairão na prova? Provavelmente? Vejamos. Então, na prova, o que é que vocês precisam rever? É a questão do exame de urina, então pegar os vídeos, as slides, fazer aquele exercício que vai funcionar mais como um roteiro de estudo, para vocês poderem rever a questão como é realizado o exame de urina, também chamado de IAS, a urocultura, alguns dados importantes, e também da urina de 24 horas. Sobre a última aula, que foi de parasitologia clínica, então rever quais são esses métodos de enriquecimento que nós utilizamos na prática laboratorial, e além de estudar a questão dos aspectos das infecções parasitárias por Trichuris trichiura, Plasmodium e Trypanosoma cruzi. Só que essa revisão eu não vou pegar, não rever todos os assuntos novamente. Vai ser algo um pouco mais diferente. Então eu vou focar em cima de exercícios para a gente poder rever esses pontos, tá? Então, em relação a esse primeiro exercício que nós estamos observando aí. Então vamos fazer uma leitura? Analise as assertivas quanto às fases da análise da amostra da urina de rotina. Afirmativa 1. A análise química da urina baseia-se na interpretação de alteração de cor nas almofadas da fita reagente. Quando a gente trabalha na questão dessas fitas reagentes, o que eu quero falar para vocês especificamente é que essas fitas reagentes, então elas estão presentes na análise química quando nós utilizamos aquelas fitas e mergulhamos na urina, né, para a gente poder entender como ela pode ter algum tipo de alteração em relação a essa cor. E essa cor, ela pode ser indicativa de algum tipo de patologia ou investigação para algo a mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Então a gente pega a fita reagente, mergulha na urina e aí a gente faz a análise dessa fita reagente. Então esses pontos coloridos aí, esses quadrados coloridos, são as almofadas. Então se tem algum tipo de alteração na cor dessa almofada, então isso significa que tem algum tipo de alteração que é indicativo de alguma coisa. Então, eu preciso observar essas alterações e colocar isso no laudo. Então, a afirmativa 1, quando ela trabalha sobre isso, então ela tá falando sobre algo que nós consideramos como verdadeiro, tá certo? Então, aqui essa afirmativa 1 é uma afirmativa verdadeira, tá? Agora vamos para a afirmativa de número 2, tá? O que é que tem nessa afirmativa de número 2 que a gente precisa analisar? Vamos fazer a leitura? A análise física compreende o aspecto, cor e odor da urina. Realmente, quando a gente pega a análise física, a gente está vendo a questão da cor, ver se tem algum tipo de alteração na cor. Qual é a cor que nós consideramos normal? Aquele que nós chamamos de amarelo citrino, um amarelo um pouco claro. Se houver alguma alteração na cor, a urina está um pouco mais escura, ela está tendendo para um tom avermelhado, um tom alaranjado, estilo lembra a cor de uma Coca-Cola. Então, se eu tenho alterações nessa cor, então estou vendo a questão de alterações da questão física dessa urina. O odor também, ele é muito específico. Então, pacientes que apresentam infecção urinária, então eles também têm um odor que, por conta da presença de bactérias, faz com que ocorra essa alteração do odor dessa urina. E o aspecto também. Então, o aspecto é aquele aspecto claro que você consegue ver alguma coisa. Se houver algum tipo de alteração nesse aspecto, então tem algum problema em relação a essa urina. Então, essa afirmativa 2, aí, essa assertiva, ela também está correta. E a assertiva 3, ela fala da questão da análise dos elementos figurados. O que são esses elementos figurados, gente? São a questão de a gente poder observar a presença ou não de cristais, observar a presença de células de descamação, observar a presença de leucócitos e contar quantos leucócitos tem por campo, ver se tem a presença de hemácias e também fazer a contagem dessas hemácias por campo. Então, fazer a análise desses elementos já a nível microscópico, já na última fase de análise da urina, para a gente poder observar justamente esses elementos e colocar isso no laudo.
Só que aqui, tudo bem, a análise dos elementos figurados visa a identificação de alterações químicas da constituição da urina, como a presença de cristais de glicose. Glicose, tá? Mesmo que esteja em excesso na urina desse paciente, ela não vai cristalizar, ela não vai formar cristal. Então aqui, essa análise, essa assertiva, ela está toda correta, exceto esse final, porque não há formação de cristais de glicose. A gente pode observar a formação de cristais por medicamentos, como o caso de sulfas, medicamentos à base de sulfa, paciente que fez exames, diagnóstico por imagem, precisou de contraste, se ele realizar esse exame no dia posterior a isso, então também vai apresentar a presença desses cristais na urina. E sem falar de outros cristais, que eles são cristais que podem ser indicativos de concentração da urina ou até mesmo indicativos de problemas renais, como, por exemplo, cristais de oxalato de cálcio, cristais de colesterol, cristais de cistina, cristais relacionados com algum distúrbio metabólico, que não é o caso de formação de cristal de glicose, mas a gente observa formação de cristais de bilirrubina. Então, por conta desse detalhe em relação a cristais de glicose, esta assertiva ela não está totalmente correta. E aí vamos analisar as assertivas, as alternativas, desculpem. Então, nessas alternativas, então nós temos a letra A, somente a 1, então nós colocamos o quê? Que a 1 e a 2 elas estão corretas. Então, aí nessa análise a gente diz que a letra B de bola é a alternativa correta para esta questão em relação à análise da urina de rotina, tá? Outra coisa importante, falando sobre essa análise da urina de rotina, né, a gente precisa lembrar, no caso aqui, para vocês, a questão da análise da coleta, né? Não só da coleta em relação à urina de rotina, mas também observar a forma como a gente está passando as informações para a urina de 24 horas e a urocultura. Então, aqui nesta outra figurinha, é para a gente poder relembrar o seguinte: quais são as informações importantes que a gente precisa passar ou entender em relação à coleta de urina. Primeiro, se é aquela primeira urina da manhã, então a gente tem que passar a informação de que o paciente ele precisa fazer alguns cuidados, que é descartar o primeiro jato, né? Já que a gente está falando primeira urina da manhã, primeira urina do dia, fazer orientações da questão da higiene correta da genitália, tanto que eu mostrei para vocês como é que a gente faz essa higienização correta, tanto de homens quanto de mulheres, certo? E aí, a partir desses dados, é que a gente vai ter uma boa qualidade no exame de urina. Então, a gente precisa passar essas informações e lembrar dessas informações, porque pode ser que alguma coisa caia na prova em relação a isto especificamente. Então, vou passar para o próximo slide. Né? Então, nesse próximo slide, a gente está falando de que exatamente? Nós estamos falando em relação à urocultura, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Então, uma mulher foi ao laboratório com uma requisição para realizar uma urocultura. O técnico do laboratório orientou quanto à forma da coleta de urina. Que eu acabei de falar, né? Que é importante orientar a questão da coleta. Com relação à coleta da urina para realizar este exame à urocultura, vamos analisar as alternativas. A letra A. Colher cerca de 30 ml de urina em um frasco limpo, conservar em geladeira se necessário e no máximo no dia seguinte levar ao laboratório. Não. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da coleta da urina? Pois é, em relação à coleta da urina, então pode ser 30 ml, pode ser 50 ml, então vai depender do volume do frasco. Então tem que ser um frasco estéril, não é exatamente frasco limpo. Já começa o problema aí na análise da alternativa. Então tem que ser um frasco estéril, de boca larga, não pode ser conservado em geladeira, porque como a gente precisa fazer urocultura, detectar a presença de bactérias, se ficar na geladeira, ou a gente diminui a taxa de
de reprodução dessas bactérias, ou a gente corre risco de não conseguir detectar a presença de bactérias. E aí não dá para deixar coletar num dia e levar até o dia seguinte para o laboratório. Então, o correto seria o quê? Você fazer a coleta desse material, ver um volume suficiente para poder realizar este exame e levar imediatamente para o laboratório para que não ocorra problemas ou erros durante a análise desse resultado e dê um resultado, por exemplo, falso negativo, porque não conseguiu encontrar a bactéria por conta de problemas na coleta. Vamos analisar a letra B de bola. Higienizar a região genital com água e sabão, utilizando gás estéreo. O gás estéreo pode ser que sim, pode ser que não. Mas higienizar a genitália com água e sabão é o suficiente para a gente poder eliminar outros tipos de contaminantes, até mesmo a presença de outras bactérias. No sentido de trás para frente e coletar o primeiro jato da urina pela manhã. Tá, tem que ser o primeiro jato da urina, tem que ser... Aliás, não é nem o primeiro jato, a gente diz que é o jato médio, tem que ser a urina da manhã, mas o que está de errado nessa alternativa? O sentido da limpeza, de trás para frente. Se é de trás para frente, então você está trazendo bactérias da região anal para a região da uretra. Tá? Então, isso aí pode dar resultados conflitantes na análise. E não deve ser orientado a fazer a coleta do primeiro jato, e sim do jato médio. Então, aqui a gente já retira essa alternativa. Letra C de casa. Colher a amostra de urina durante 24 horas em frasco estéreo, mantendo sobre refrigeração e no dia seguinte levar ao laboratório. Essa orientação está correta, mas não para a urocultura, e sim para a urina de 24 horas. Então, aqui a gente descarta também. Letra D de dado. Higienizar a região genital, ok? Desprezar o primeiro jato e colher o jato médio em frasco estéreo. Parece que aqui todas as orientações estão corretas. E vamos analisar a letra E. Pode ser colhida a amostra aleatória para realizar o exame, pois as bactérias estarão presentes tanto em urina concentrada quanto diluída. Daria para fazer sim uma urocultura numa amostra aleatória, porém, é a questão da urina, se ela está concentrada ou diluída, isso vai influenciar diretamente no teste. Então, o ideal, assim, se for uma coleta de amostra aleatória, o ideal seria você orientar o paciente a perguntar quanto tempo ele está, né, sem fazer xixi. Se é 2 horas, 3 horas, que é o tempo mínimo necessário para haver algum tipo de concentração da urina e também da gente conseguir detectar a presença de bactérias. Então, a letra E, aí a gente descarta por conta desse problema no finalzinho. Então, o que sobra da análise dessas alternativas acaba sendo a letra D de dado, que é justamente a alternativa correta. Então, a gente precisa passar essas orientações. Higienizar a região genital, principalmente com água e sabão, desprezar o primeiro jato e colher a partir do jato médio em um frasco estéreo de boca larga e levar imediatamente para o laboratório. Certo? E aí vamos para a próxima alternativa. Ou melhor, para a próxima questão. A professora está ficando meio doida. Certo? Bom, nessa outra questão, o que a gente precisa observar especificamente? Então, vamos fazer uma leitura? Então, vamos lá. A indicação do exame de urina de 24 horas é cada vez mais utilizada por diversos médicos na avaliação do funcionamento dos rins e investigar algumas alterações urinárias. Analise a alternativa correta. Nesse caso aqui, então vamos ver quais são os dados ou quais são as informações que a gente precisa analisar em relação à urina de 24 horas, tá certo? Então, na urina de 24 horas, vamos ver, alternativa A. Para a realização desse exame, utiliza-se a coleta de urina, ok? Que deve ocorrer durante 24 horas, sim, começando a partir da primeira urina da manhã e assim sucessivamente até a primeira da manhã do dia seguinte. Sei não. Todos esses passos estão corretos, mas eu acho que tem alguma coisinha que está diferente. Vamos analisar a próxima. B de bola. Para a realização desse exame, utiliza-se a coleta da urina de 24 horas, que deve ocorrer a partir da segunda urina do dia, tendo a primeira urina desprezada e assim as outras urinas do dia devem ser coletadas todas até a primeira da manhã do dia seguinte.
Parece que está um pouco mais completa essa, né? Vamos analisar então as outras alternativas. C de casa. O frasco coletor para urina de 24 horas deve ser estéril. Sim, concordo, deve ser estéril. O exame de ferro pode ser avaliado através da coleta da urina de 24 horas. Ferro na urina? Como assim? O que a gente precisa analisar na urina de 24 horas? Letra E. Dosagem de glicose urinária somente é realizada na urina 24 horas. Dosagem de urina. Dosagem de glicose na urina. A gente viu que, assim, na questão da urina de 24 horas, o que a gente precisa analisar especificamente? Aliás, o que eu preciso lembrar em relação à análise da urina de 24 horas? Alguém lembra? Se não lembra, então a gente vai já rever alguns pontos aqui importantes, tá certo? Então vamos lá. O que a gente precisa rever de informações importantes em relação a esta pergunta ou a esta função? Olha só o que nós temos aqui. O néfron, tá? O que a gente precisa analisar nesse néfron? Qual é a função do néfron? Porque a gente precisa analisar a urina de 24 horas. Então, assim, qual é a função do néfron? O néfron, ele faz o processo de filtração do sangue, né? A unidade aí é importante do rim que faz o processo de filtração do sangue. Então, nesse processo de filtração do sangue, vamos observar o que é que acontece. Então, o sangue, ele entra pelo glomérulo e aí, por esse glomérulo, então ele acaba ocorrendo o quê? Através dessas alças de Henle, através do tubo coletor. Então, ele vai fazendo uma reabsorção de alguns materiais e essa reabsorção desses materiais, eles voltam para o sangue que acabou de ser depurado, no caso, acabou de ser filtrado, e aquilo que não é utilizado, que não é reabsorvido, ele acaba formando justamente a urina. Então, quando a gente analisa a questão da urina de 24 horas, a gente está analisando justamente esta capacidade do néfron de fazer esse processo de reabsorção, filtração e formação da urina através desse processo de reabsorção de alguns nutrientes, de algumas substâncias e a excreção de outras substâncias que não serão mais utilizadas. Então, nessa figurinha aqui, vamos observar o seguinte, que aqui nós temos justamente o que? A reabsorção, por exemplo, de água, de glicose, de proteínas, principalmente proteínas de alto peso molecular e algumas proteínas de baixo peso molecular. E aí, nesse processo, quando ele vai passando por por esses túbulos, então pode ser que ocorra a liberação de mais água e também pode ser que ocorra a liberação também de outras substâncias, como a excreção aumentada de sódio, de cloro, de ureia, de creatinina. E se tiver acima da capacidade de reabsorção do néfron, que é a questão da glicose, a glicose, ela tem uma capacidade em que ela vai estar presente na circulação sanguínea a nível plasmático, numa quantidade que a gente diz, variando entre 160 a 180 miligramas por decilitro. Até essa capacidade aqui, o néfron ele consegue o quê? Reabsorver essa glicose. Passou dessa quantidade, no sangue do paciente, o néfron ele não consegue reabsorver essa quantidade extra. Então, chegou a 180, ele consegue reabsorver. Passou de 180, ele não consegue reabsorver esse excedente. Então, esse excedente vai compor justamente a urina. Fora de outros produtos metabólicos que não serão mais importantes ou que não serão aproveitados pelo nosso organismo, que é o caso da ureia e da creatinina. E aí o exame de 24 horas serve para a gente analisar todo esse processo de filtração do néfron. Então, viram como é importante a gente ver esses detalhes? Pois é. Então, é isso que a gente precisa analisar na questão da urina de 24 horas. E quando a gente faz isso, então já vamos ver. Letra D fala de exame de ferro. Ferro não é excretado pela urina. Dosagem de glicose urinária, somente urina de 24 horas. Bom, a dosagem de glicose ou a verificação se está ocorrendo uma glicose urinária, dá para fazer através da urina, sim. Como eu expliquei para vocês. Então, nós temos o quê? Uma excreção de excedente dessa urina. O problema é que essa dosagem de glicose urinária a gente não realiza somente ou exclusivamente através da urina de 24 horas. A urina de rotina dá para você fazer essa dosagem da glicose urinária também. Aí vem a letra C de casa, que esse frasco coletor da urina de 24 horas deve ser estéril.
Sim, deve ser estéril. Mas será que é só isso que a gente precisa poder analisar na urina de 24 horas? A gente pode considerar essa letra C de casa como a alternativa correta. Mas as outras alternativas, a letra A e a letra B, elas falam sobre como você deve orientar o paciente a realizar essa coleta. Então, a questão dessa orientação, o que a gente deve passar como orientação? Olha, você precisa coletar a urina durante o período de 24 horas. Então, você vai começar, por exemplo, amanhã. Então, você vai começar a coletar a urina a partir das 8 horas da manhã. Aquela primeira urina das 8 horas, você não vai coletar. Você vai coletar as urinas após esse horário. E aí, quando completar 24 horas no dia seguinte, aí sim você faz a coleta no frasco dessa primeira urina da manhã. Quando eu falo desse jeito, ao passar essas informações, então a gente pode analisar que a letra A, ela fala que o paciente deve coletar desde a primeira urina da manhã, no período de 24 horas, até o outro dia. E a letra B, ela coloca que deve se coletar a partir da segunda urina do dia, e aí você vai acrescentar a primeira urina da manhã do dia seguinte. Então, acaba sendo a alternativa correta para essa alternativa, justamente a letra B de bola. É essa aqui que a gente precisa analisar. E é essa que a gente vai precisar marcar especificamente. Vamos para a próxima questão? Então, aqui, nessa próxima questão, então já está falando de quê? De exame parasitológico. Então, vamos lá. O diagnóstico laboratorial da ascaridíase baseia-se na realização de exames parasitológicos de fezes. A técnica de eleição para a detecção de Ascaris lumbricoides é o método de Lutz ou Hoffmann-Pons-Jenner. Alguém lembra o que é essa técnica? Essa técnica se fundamenta no que exatamente? Vamos ver. Letra A diz que faz uma afinidade dos vermes pela água morna, analisa através do termotropismo, na qual se sedimentam mais facilmente. Se é termotropismo, então a gente está analisando uma técnica que é a Barrymore-Moraes, e não é a de Lutz ou a de Hoffmann. Esse termotropismo, então a gente analisa a questão da presença de outros elementos que têm certo tropismo pela Terra, tá? Então, a Ascaris lumbricoides, ela não tem certo tropismo pela Terra. Então, não dá para aplicar essa técnica de Barrymore-Moraes. Letra B de bola. Identificação de coccídeos intestinais, também utilizados para visualização morfológica de trofozoítas intestinais. Coccídeos intestinais, está falando de Toxoplasma gondii. Ascaris é Toxoplasma gondii? Não, não é. Então, pula. C de casa. Pesquisa de ovos leves, através da centrifugoflotação em solução de cloreto de sódio ou zinco. Ovo de Ascaris lumbricoides não é um ovo leve, como é o caso de ovos de ancilostomídeos, por exemplo. Então, aqui não é a questão da análise de Ascaris lumbricoides. Ou melhor, a técnica de Lutz. Letra D de dado. Sedimentação espontânea em água sendo indicada para a recuperação de ovos considerados mais pesados. Quando a gente fala de método de Lutz ou Hoffmann-Pons-Jenner, a gente está falando do quê? Da sedimentação espontânea. Então, aqui, como a gente está tentando encontrar o fundamento da aplicação desta técnica, então, aqui se aplica justamente a questão da sedimentação espontânea. É isso que é a técnica de Lutz. E a letra E, auxílio de peneira metálica para pesquisa e identificação de proglotes detênias. Não é a técnica de Lutz. Essa aqui está falando de tamização especificamente. Então, para essa questão, a alternativa correta acaba sendo a letra D, de dado, certo? E aí, ficou fácil agora? Eu acredito que sim, né? Opa, foi mal aqui. Então, vamos lá para a próxima. Então, vamos para a próxima alternativa, para a próxima questão. Considerando a infecção por malária na região amazônica, vixe, malária, sim, vai cair malária. Só que para a gente poder falar de malária, a gente vai precisar rever alguns dados ou alguns pontos importantes em relação à infecção ou em relação à malária especificamente, tá certo? E aí eu vou sumir um pouquinho para que vocês possam observar aqui.
tá? Então tá, vamos lá, vamos observar. Então aqui, na malária, qual é a grande complicação de se estudar em relação à malária? É que ela apresenta, podemos dizer assim, 3 fases ou 3 ciclos específicos que a gente precisa observar vários detalhes, tá? Quer dizer que na prova vai cair coisas em relação a isto aqui especificamente? Não, não é exatamente sobre isso que eu vou perguntar para vocês ou que eu vou exigir de vocês. Mas, o que a gente precisa lembrar? Que como nós temos a participação de 2 hospedeiros, então nós temos o homem e nós temos o mosquito, no caso, o vetor. Então, aqui nós podemos dizer que é um ciclo heteroxênico por conta da participação de 2 hospedeiros. Um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar especificamente? Que nós temos que durante um ciclo pré-eritrocítico, então aqui nós temos o que? Um aumento ou até mesmo uma divisão muito grande de esporozooitos quando são inoculados pelo vetor lá no fígado. E essa produção ou essa divisão ou essa reprodução desses esporozooitos acaba levando a rompimento de hepatócitos, que pode caracterizar para o paciente a presença de uma hepatite de forma transitória. Em seguida, esses esporozooitos eles vão começar a se transformar nos merozoítos. E esses merozoítos vão ser importantes porque esses merozoítos vão infectar as hemácias. E nas hemácias vem o próximo ciclo, que é o ciclo eritrocítico, que dependendo da espécie, a cada 3 ou cada 4 dias, o paciente vai ter o que nós chamamos de acessos maláricos, tá? E a partir desses acessos maláricos é que nós vamos ver a presença desses merozoítos que vão infectar novas hemácias, fazer o rompimento dessas hemácias, e o rompimento dessas hemácias faz com que ocorra a liberação de vários tipos de proteínas que nós chamamos de conjunto como acessos maláricos ou ataques maláricos, que aí o paciente ele apresenta como a clínica a questão dos calafrios e da febre alta. Durante esse processo aí do ciclo eritrocítico, então ocorre justamente uma mudança desses merozoítos para a formação do quê? Dos gametócitos. E são esses gametócitos que eles são justamente inoculados ou eles são ingeridos durante o repasto sanguíneo do vetor. E esses gametócitos eles vão formar a fase sexuada no mosquito, que essa fase sexuada vai ocorrer justamente lá no intestino, até chegar na forma do esporozoíto, e aí esse esporozoíto ele migra até a glândula salivar, que nesse mosquito ele vai poder infectar um novo hospedeiro. Então é dessa forma que ocorre todo esse processo da malária. Então eu preciso entender toda essa questão da malária para poder estudar e responder, ou melhor, a marcar as alternativas corretas sobre a malária na prova. Sim, você precisa pelo menos entender em parte como funciona esse ciclo para você poder conseguir marcar alguma resposta correta sobre este assunto especificamente, tá? E aí vamos então, vamos então para para análise dessas alternativas, tá? Então assim, o Plasmodium tem como hospedeiro intermediário o mosquito do gênero Sabete. Mosquito do gênero Sabete. Bom, Sabetes, esse gênero desse mosquito, ele está relacionado com a transmissão, não é de malária, e sim de febre amarela. A malária, o mosquito especificamente, é o Anófeles. Então, aqui descarta a assertiva 1. Vamos ver a assertiva 2. A assertiva 2 fala que o início do ciclo esporogônico ou sexuado no mosquito ocorre com a gestão de merozoítos na fase de esquizogonia sanguínea. Vocês lembram da figurinha? Não lembram? Peraí, deixa eu voltar aqui com a figurinha, gente. Então, vamos lá. Voltando aqui, o que a gente precisa ler? Ciclo esporogônico sexuado no mosquito ocorre com a ingestão de merozoítos na fase de esquizogonia sanguínea. Vamos analisar a figura?
Cadê o merozoíto? O merozoíto está lá no ciclo eritrocítico. E é da fase esquizônica? Sim, é da fase esquizônica. Mas o que o mosquito ele realmente ingere para ele poder dar continuidade ao ciclo do plasmódio? Ele não vai ingerir merozoítos, que ele vai ingerir gametócitos. É isso que ele vai ingerir. E aí o que a gente precisa ver? Aqui ele fala de ingestão de merozoítos. Então, não são merozoítos, são gametócitos. Então, assertiva 2, pula, cai fora, não tem nada a ver. Terceira, os típicos acessos maláricos são decorrentes do rompimento de hemácias para a liberação de novos merozoítos que irão invadir novas hemácias. Será que é isso mesmo? Vamos voltar para a figurinha? Então, vamos lá. Ciclo eritrocítico, o que a gente está observando? Merozoítos que estão saindo lá do fígado, que estão aqui invadindo hemácias, que ocorre justamente o que? A produção de novos merozoítos, liberação desses merozoítos na corrente sanguínea e infectando novas hemácias. Então, aqui nós temos o que? Esse processo do ciclo eritrocítico, com a liberação justamente dessas proteínas durante o rompimento das hemácias, provocando o acesso malárico no paciente. Então, aqui nós podemos dizer que esta assertiva 3, ela está corretíssima. E aí vamos analisar quais são as alternativas que nós temos? Então, letra A fala da alternativa 3. Então, como vimos, só a 3 é a correta, então a alternativa correta acaba sendo mesmo a letra A. Então, viram como acaba sendo fácil a análise? É assim que tem que ser a análise, gente. E não só para a prova, mas também isso para o resto da vida de vocês, até mesmo para quem está pensando em fazer concurso. É desse jeito que a gente trabalha, tá certo? Vamos lá para a próxima questão? Bom, nessa próxima questão, a gente está falando de que exatamente? Nós estamos falando da questão das doenças de Chagas. Será que é isso? Vamos ler então para a gente poder ter certeza? Então, analisa as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta que apresenta a sequência correta. Xenodiagnóstico é um método muito sensível na fase aguda para chegar a 100% de positividade. Esta técnica é a mais indicada, uma vez que reproduz os resultados imediatamente. O xenodiagnóstico ele é um teste bem sensível, ele tem uma alta positividade e tal. Ele é indicado para a fase aguda, só que o problema assim, ele não produz resultados de forma imediata. Por quê? Porque eu preciso levar o paciente para um local específico, eu preciso expor o paciente a uma caixa para a gente poder colocar o braço do paciente e colocar triatomínios não infectados, para eles fazerem justamente o repasto sanguíneo. E aí a gente vai precisar de alguns dias para poder analisar se houve ou não, né, a reprodução, se vai dar um teste positivo, se a gente vai encontrar ou não triatomínios, tripomastigotas nesses triatomínios. Então, é um resultado que se reproduz de forma imediata, então acaba sendo não verdadeiro tudo isso aí que está sendo falado sobre o xenodiagnóstico. Então, essa aí, primeira, ela é falsa. Vamos ver a segunda. Na fase aguda, ok, observa-se alta parasitemia. É verdade, na fase aguda nós temos uma alta parasitemia, uma grande quantidade justamente de hemastigotas. Presença de anticorpos inespecíficos. Inespecíficos porque, como é a primeira vez, ou melhor, como o paciente ele está tentando lidar com essa alta parasitemia, então há uma participação do sistema imune, então há a produção de anticorpos. Início de formação de anticorpos específicos, falando aí de IgM e IgG, que podem atingir níveis elevados. Podem, só que eles não vão atingir esses níveis elevados logo no início dessa fase aguda. Então vai demorar um pouquinho mais para a gente poder observar um aumento dos títulos desses anticorpos. Então, nesta fase, recomenda-se o quê? Pesquisa direta e, se necessário, pesquisa indireta do parasita. O que seria essa pesquisa direta? Pesquisa direta é você fazer a gota espessa e identificar a presença desse parasita, porque o paciente está na fase aguda e ele está com uma alta parasitemia, tá? E aí, o que eu preciso mostrar para vocês sobre essa questão da parasitemia? Ou melhor, sobre o diagnóstico em si da doença de Chagas. O que eu preciso mostrar é isso aqui para vocês. Ó, vendo só? Então, nesse caso, gente,
nós temos o quê? Esse ciclo biológico. Observe que nós temos o quê? 2 hospedeiros, né? Nós temos um homem e nós temos o quê? Um barbeiro, tá? Então, nós temos 2 fases desse ciclo que a gente precisa observar, certo? Então, por conta disso, como nós temos 2 hospedeiros, então nós temos o quê? Uma questão de um ciclo heteroxênico. Nesse ciclo heteroxênico, o que a gente precisa observar? O homem, ele acaba sendo contaminado ou infectado pela presença das formas tripomastigotas. E essas formas tripomastigotas, elas vão se diferenciar em amastigotas, que elas vão se replicar no interior dos tecidos desse paciente, que vai levar justamente ao aumento dessa parasitemia. E esses amastigotas, eles podem novamente se diferenciar aí em epimastigotas ou tripomastigotas, tá? Na verdade, desculpe, epimastigotas, que passam e vão ser ingeridos novamente pelo barbeiro, e aí no barbeiro esse epimastigota ele vai fazer várias divisões até chegar no formato de tripomastigota, e aí esse tripomastigota ele vai estar pronto lá no intestino do barbeiro para ser novamente excretado durante o repasto sanguíneo, tá? Então a gente precisa analisar esses detalhes do ciclo biológico para a gente poder entender por que a gente precisa analisar as questões sobre a doença de Chagas. E aí vamos voltar para cá. Então, se o paciente está na fase aguda, se ele tem alta parasitemia, então é isso que eu preciso observar. Então, eu tenho que fazer o quê? O mais indicado não é o xenodiagnóstico, e sim a pesquisa direta. Através da gota espessa, que é considerada padrão ouro, ou através do esfregaço sanguíneo, para você poder identificar a presença desse parasita. A pesquisa indireta seria utilizar testes sorológicos para você poder identificar a presença de anticorpos, tá? Então, por conta desses detalhes, a gente pode dizer que esta alternativa, ou esta parte aqui desta assertiva, ela está correta. Vamos para a próxima. Ainda tem mais, tá? Na fase crônica, observa-se baixíssima parasitemia. A fase crônica, no caso aqui da doença de Chagas, ela pode demorar de algumas décadas, 20 anos, 30 anos, para o paciente poder chegar na fase crônica. Então, na fase crônica, nós temos uma grande presença de amastigotas em tecidos especificamente. Quais são? Coração, esôfago e colo, tá? Então, nesse caso, nós temos baixa parasitemia, então não dá para você fazer a pesquisa direta da presença do parasita. Só que aí você tem presença de anticorpos específicos. Ok, tudo bem. Nesta fase, a presença de anticorpos IgM é discutida, só sendo detectada esporadicamente em baixos títulos. Já que eu tenho baixa parasitemia, a presença desses anticorpos específicos ela acaba apresentando em quantidades bem elevadas. Lembram para que serve IgM e IgG? Então, IgM é para a gente analisar o quê? Infecção recente. IgG para a gente verificar a presença de infecção passada. Como o paciente está na fase crônica da doença, então IgM a gente pode detectar, só que uma quantidade muito baixa, ou até mesmo não detectar, dependendo do tipo da sensibilidade do método empregado. Já a IgG, ela é indicativa justamente de infecção passada. Então, como o paciente está na fase crônica, então a quantidade desses anticorpos ele vai estar em altos títulos. E aí dá para a gente conseguir detectar a presença deste anticorpo especificamente. Então, baseado nisso, então recomenda-se métodos sorológicos, sim, como imunofluorescência indireta, sim, ELISA, sim, hemaglutinação indireta, sim, fixação de complemento, sim, pesquisa do parasita por métodos indiretos, como xenodiagnóstico, hemocultura ou inoculação em animais de laboratório. Hã? Como assim? O paciente não está na fase crônica da doença? Como eu vou utilizar hemocultura? Eu não tenho poucos parasitas, então a hemocultura não vai conseguir detectar a presença de parasitas. A inoculação em animais de laboratório. Só se você estiver realizando pesquisa. E mesmo assim, ainda pode dar resultados duvidosos. Xenodiagnóstico é mais indicado quando o paciente está na fase aguda da doença, porque ele está com uma alta parasitemia e você consegue infectar triatomíneos suscetíveis. Então, será que isso está totalmente correto?
acabei dando a resposta da próxima. Tá? Então, sim, está ainda correto, tá? Porque o xenodiagnóstico, por ser um método indireto, mesmo que o paciente esteja com baixa parasitemia, há uma possibilidade de a gente ainda conseguir detectar algum tipo de parasita. Assim como na utilização de hemocultura. E como a gente está aqui querendo pesquisar a presença desse parasita, e são métodos indiretos, porque a gente não consegue detectar a presença do parasita de forma direta, são métodos indiretos. Então, há uma possibilidade da gente conseguir detectar a presença do parasita utilizando esses outros métodos, o xenodiagnóstico, a hemocultura, ou se eu estiver realizando a questão da pesquisa, uma inoculação em laboratório, em animais de laboratório. E a última a última assertiva que a gente precisa analisar. Então, aqui eu tenho o quê? O ELISA. O ELISA é uma técnica que também detecta classes específicas de anticorpos, ok? Portanto, é indicada para o diagnóstico em fase aguda da doença utilizando-se conjugado anti-IgM. Vamos analisar. Sim, ELISA é uma técnica, sim, indicada para a gente poder detectar a presença de anticorpos. Com certeza. Ela é indicada para o teste de fase aguda da doença. Bom, o melhor para a fase aguda seria ou realizar esses métodos indiretos, como o xenodiagnóstico, ou até mesmo realizar o padrão ouro, teste padrão ouro, que é a gota espessa. Só que aí a gente viu o seguinte, que esses anticorpos específicos, eles podem estar numa quantidade ou em baixos títulos, que ao utilizar o ELISA pode dar um resultado falso negativo para a presença de IgM. Então é meio que atirar no escuro. Então, por conta desse detalhe, o ideal seria utilizar anticorpos inespecíficos, talvez, para a gente poder detectar a presença justamente desse parasita, que o paciente está infectado por esse parasita. Mas o ideal mesmo seria utilizar anticorpos ou até mesmo esperar passar um pouquinho dessa fase aguda, que essa fase aguda não demora muito tempo, né? Ela demora de 15 até mais ou menos 30 dias, para a gente poder observar justamente o aumento dos títulos desses anticorpos, o IgM. Então, por conta deste detalhe, ela acaba não sendo totalmente verdadeira. E quais são as alternativas que nós temos? A, B, papá, papá, papá. Então, nós vimos o quê? Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira ela é falsa, a segunda ela é verdadeira. Então, F, V. V e F. F, V, V, F. Onde é que tá? F, V, V, F. Letra B de bola. Então, tá aqui a alternativa correta. Tá certo? E aí, vamos só, tentar chegar ao final desse semestre mais ou menos vivos para a gente poder iniciar o próximo. Tá certo, gente? Então, era isso que eu precisava falar para vocês sobre a questão de mais ou menos como será a prova de vocês em relação à revisão, certo? Beijos e até a próxima.